Michel Foucault, um niilista político ou um intelectual militante? O trabalho de Foucault, como qualquer um que lê algumas das suas obras percebe, é marcado por uma descontinuidade muito nítida, que nos faz pensar se o mesmo autor de História da Loucura, de 61, é o mesmo autor de Vigiar e Punir, de 75, ou ainda de História de Sexualidade 2 e 3, de 84. A extensão da obra de um autor frequentemente nos faz perguntar pela unidade dessa obra, por aquilo que torna toda ela um conjunto coerente e passível de assistências e confirmações mútuas. É desse modo que geralmente os comentadores de Foucault não só recorrem àquilo que foi escrito em livros ou artigos publicados por ele, mas também aos seus cursos, às suas entrevistas e mesmo à sua biografia. Não é incomum esses comentadores ignorar um certo artigo do próprio Foucault, no qual ele discute a noção de autor, como essa figura aparentemente muito coesa, muito idêntica a si mesmo, terrivelmente unitária. No texto O que é um autor, de 69, Foucault escreve, abre aspas, quando alguém se engaja em publicar, por exemplo, as obras de Nietzsche, é preciso parar onde? É preciso publicar tudo, é claro, mas o que quer dizer esse tudo? Tudo o que Nietzsche publicou ele mesmo, isso se entende. E os rascunhos das suas obras? Evidentemente. E os projetos de aforismos? Sim. As rasuras também, as notas embaixo dos cadernos? Sim. Mas quando no interior de um caderno cheio de aforismos encontra-se uma referência, a indicação de um encontro ou de um endereço, uma nota de lavanderia. Obra ou não obra? Mas por que não? E isso indefinidamente. Fim de citação. Se existem críticas a Michel Foucault, elas são e devem ser consideradas sempre em relação ao momento no qual se situa o seu pensamento, sendo muito difícil elaborar uma crítica minimamente significativa que aponte o problema presente em toda a obra, entre aspas, do autor. A crítica relativa ao seu isentismo político talvez tenha maior valor para os chamados períodos arqueológicos e genealógicos, considerando o esforço ético de Foucault a partir do final da década de 70. Mais precisamente após a revolta ou Revolução Iraniana de 1978, ao qual Foucault acompanhou de perto e com a qual se fascinou igualmente ou tão mais do que o maio de 68, durante o qual estava ausente do seu país. O problema por mim levantado aqui já havia sido colocado por alguns autores e autoras, até mesmo quando Foucault era ainda vivo. Este problema se apresenta da seguinte maneira. Embora Foucault indique de maneira muito precisa e muito sagaz, sobretudo no seu período genealógico, o modo pelo qual o poder funciona na sociedade ocidental, os processos de assujeitamento e de disciplinamento dos indivíduos no interior das instituições, e nos próprios discursos produzidos ininterruptamente sobre o corpo, a sexualidade, a verdade, etc., tudo isso não é efetivamente uma solução aos problemas por ele, Foucault, colocados. É como se um amigo muito inteligente, em uma fábrica ou em uma sala de aula, nos puxasse pelo braço e dissesse: veja, todos esses dias você está sendo disciplinado, seu corpo docilizado, seu comportamento moldado segundo intencionalidades políticas normativas e que promovem uma dominação em massa, da qual você faz parte. Esse nosso amigo faz uma análise impecável daquilo que ocorre, mas em seguida se cala e não propõe um modo de produção diferente ou uma forma de ensino que se furte desse disciplinamento e docilização de nossos corpos. Isso eu gostaria, então, de chamar de isentismo político, que encontramos em algum grau na obra de Foucault. Entretanto, como qualquer um que estuda profundamente um autor e tenta compreender o seu pensamento no nível do detalhe, se envolvendo em suas cadeias argumentativas, em seu projeto, mesmo parcial, de filosofia, eu pude encontrar algumas respostas do próprio autor a esse problema levantado muito precocemente já pelos seus contemporâneos. Creio que a resposta mais imediata encontrada por um Foucaultiano se baseia na distinção feita por Foucault entre o intelectual universal e o intelectual específico. Um exemplo de intelectual universal dado pelo próprio Foucault é Voltaire, o grande filósofo do século XVIII que, escrevendo um dicionário filosófico, dá sua opinião sobre todos os temas: a alma, a amizade, a homossexualidade, a antropofagia, o bem, a beleza, o corpo, a China, o catequismo chinês, as leis, os sonhos, a tirania, o apocalipse. E de cada caso diz o que deve ser feito, como cada assunto deve ser tratado. Em contrapartida, temos um intelectual específico, a qual Foucault se identifica, cujo grande exemplo no século XIX é Darwin.
A Origem das Espécies é uma obra muito específica no plano dos saberes em geral, trata do modo pelo qual as espécies evoluíram segundo o princípio de seleção natural, e insere o próprio homem como animal igualmente submetido a este princípio. É um livro que realiza uma mudança muito específica no âmbito do saber, mas que tem possibilidade de repercussão em outros planos discursivos e outros espaços da sociedade, e também na política, evidentemente. Nesse sentido, Foucault não tem intenção de dizer, enquanto intelectual, o que deve ser feito, quais regras devem ser estabelecidas e o que deve ser proibido. Para usar uma expressão de um camarada meu, Foucault não quer cagar regra. Quando era entrevistado em 1979 sobre a Revolução Iraniana, ele apresenta seu trabalho como o de alguém que aponta para a fragilidade de uma situação, para a arbitrariedade de certos arranjos e, por conseguinte, para a possibilidade de se revoltar. Abre aspas. Se o intelectual tem de ser, como diz Russell, o funcionário do Universal, não será precisamente tomando uma posição dogmática, profética e legisladora. O intelectual não deve ser o legislador, fazer a lei, não tem que dizer o que deve acontecer. Creio que sua função é precisamente mostrar perpetuamente como aquilo que parece evidente naquilo que faz a nossa vida cotidiana é, com efeito, arbitrário e frágil, e que nós podemos sempre nos revoltar. Fim de citação. Ainda em oposição a Foucault, poderíamos mobilizar alguns argumentos de teóricas feministas que, compreendendo bem a analítica do poder apresentada por Foucault, ao contrário, por exemplo, de Silvia Federici, apontam problemas extremamente pertinentes relacionados ao engajamento teórico-político do autor. Martha Nussbaum aponta para uma anemia política presente em Foucault e em outros intelectuais franceses do mesmo período, considerando seu discurso intelectual muito sedutor, mas ainda distante de uma efetiva resistência política. Nancy Fraser, por sua vez, questiona a crítica pretensiosamente não normativa, com justificação oculta realizada por Foucault em relação às instituições disciplinares, às formas de dominação, às astúcias discursivas, etc., perguntando: como pode alguém criticar algo sem sair de uma base normativa, sem estar apoiado em alguma justificativa ou sem referir-se a um quadro valorativo a partir do qual irá realizar a sua crítica? Pergunta-se, portanto, qual é a base ética da qual parte Foucault em suas análises críticas. Eu creio que essa questão, que esses problemas não podem ser resolvidos de forma até muito desonesta, apelando para diferentes momentos do pensamento do autor e atribuindo uma mesma resposta tirada de um desses momentos à totalidade da obra, ao autor como essa coisa unitária, perfeitamente coesa e fixa. É simplesmente ridículo querer justificar a quase ausência de engajamento teórico-político das obras de Foucault do período arqueológico com as análises do poder que o autor faz na década de 70 ou com as questões propriamente éticas da década de 80. Tentar atribuir uma dimensão de militância a estes livros que fizeram de Foucault um autor reconhecido é frequentemente uma forçação de barra, uma tentativa de exaltar no autor aquilo que em sua obra é elemento totalmente secundário. Dito isso, eu não quero dar a entender que é impossível encontrar na obra de Foucault, sobretudo a partir dos anos 70, certas propostas políticas claras, como a caracterização das pesquisas genealógicas como trabalhos de desenterramento de saberes subjugados e desqualificados, dos saberes populares, regionais e não científicos em geral. Ainda deve-se observar que, considerando o trabalho genealógico, o poder é tomado como objeto central da política, sendo o objetivo primário das ações políticas antes de qualquer ideal de justiça ou de realização humana. Isso é muito claro no debate de Foucault com Chomsky, em 1971, na qual o Foucault diz, abre aspas, o movimento proletário não faz guerra à classe dirigente porque pensa essa guerra como justa. O proletário luta pelo poder, para ocupar espaços de poder na sociedade. Fazemos a guerra para ganhar e não porque ela é justa. A justiça deve ser vista como um instrumento de poder inventado em um momento histórico específico e que veio a ser útil nas lutas de classe. Fecha aspas. Entretanto, deve-se enfatizar que temos um outro Foucault a partir de 1978 que desloca o seu pensamento do poder para a subjetividade e para o âmbito ético, apresentando uma oposição ao que chamo de estado de dominação,
situação na qual as relações de poder se encontram bloqueadas e na qual a possibilidade de inversão da relação é extremamente pequena. Para cada momento do seu pensamento, arqueologia, genealogia, ética, críticas específicas são levantadas, às vezes esquecidas, às vezes respondidas através de outros contextos, às vezes irrecusáveis. Não tenho por hora qualquer convicção sobre a validade ou invalidade do pensamento de Foucault, mas estou certo da sua extrema sagacidade, da sua erudição e da sua sutilidade. Não tenho intenção de fazer o papel do advogado até as últimas consequências de Foucault, mas sei que uma pesquisa um tanto mais aprofundada evita deslizes toscos de interpretação e leituras que levam a acusações completamente disparatadas. Por exemplo, a de um Foucault que seria antimarxista.